no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 36, tem uma história fascinante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Glória a Deus. Este texto sagrado, ele nos fala de uma história fascinante de uma mulher chamada Tabita, que a Bíblia a classifica como uma boa mulher. A Bíblia nos relata que ela fazia boas obras. Ela tinha um coração bom, porque Tabita, ela vivia o amor de Jesus na sua vida. Tabita vivia numa época em que a igreja do Senhor estava vivendo um momento de muita explosão. Jesus havia morrido e havia ressuscitado. Jesus deixou os seus discípulos com uma ordem imperativa, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja do Senhor, na época de Tabita, estava vivendo um fervor pentecostal, estava vivendo um brilho espiritual, na qual hoje no mundo, no nosso século, parece que ele se apagou um pouco, devido ao fascínio do mundo, devido às facilidades das pessoas em viver, devido às pessoas parecem não querer mais buscar as coisas espirituais, buscar o brilho do Espírito nas suas vidas. Parece que ficou um pouco frio, mas Jesus, ele continua o mesmo. A igreja do século 21, ela continua poderosa, porque a palavra de Deus, ela não muda. Aleluia! A palavra de Deus, ela continua salvando, tirando o homem do pecado e colocando o homem em comunhão com o Senhor. Aleluia. E este personagem desta história, esta mulher chamada Tabita, ela morreu. Infelizmente ela havia morrido. E ela era uma pessoa muito importante na cidade de Jope. Sabe por quê? Porque ela fazia boas obras. Ela era convertida no Senhor. Ela vivia um fervor pentecostal na sua vida. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem boas obras no seu coração. Quem tem o Espírito Santo de Deus vive Jesus na sua vida de uma maneira maravilhosa. Aleluia. A Bíblia diz que ela cuidava daquelas viúvas, porque lá em Jope era uma cidade portuária, aonde os maridos das viúvas haviam morrido devido a acidentes, naufrágios, e ela costurava para aquelas viúvas. Ela não cobrava nada, ela tinha um coração bom, e ela era muito amada. Aleluia.
E com a morte de Tabita, a cidade se agitou, todos se comoveram, aleluia. Mas eles souberam que Pedro, atente bem para isso, eles souberam que Pedro, discípulo de Jesus Cristo, estava numa cidade bem próxima. Imediatamente eles procuraram chamar Pedro, para que Pedro viesse até Tabita para ressuscitá-la. E chamaram Pedro, e quando Pedro chegou na casa de Tabita, ela estava colocada em um lugar alto, e as viúvas, a quem Tabita ajudava, a quem Tabita fazia boas obras, estava lá com ela. E quando Pedro chegou, ele mandou todos saírem do local, e ele orou ao Senhor, e Deus deu a vida a Tabita. A Bíblia diz que com a oração de Pedro, Tabita ressuscitou. Glória a Deus. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que este Pedro, que era discípulo de Jesus, que orou pela vida de Tabita, ele não era daquele jeito. Ele não era um homem cheio de autoridade espiritual, não. Sabe por que ele se tornou um homem de autoridade espiritual? Porque ele foi revestido da graça de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós nos revestimos de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Pedro estava vivendo ainda a alegria do Espírito da igreja primitiva, da igreja que tinha ficado quando Jesus Cristo foi para a glória. Pedro estava a todo vapor, o evangelho estava sendo pregado, vidas estavam sendo salvas, mortos estavam sendo ressuscitados. A igreja do Senhor, ela é poderosa na terra. Quando, aleluia, o homem se coloca no lugar da bênção de Deus, quando o homem se coloca no lugar a ponto dele buscar o Espírito Santo de Deus, a sua vida é totalmente transformada. O Espírito Santo de Deus, ele muda a vida do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O mundo vive apagado. A história da cruz virou apenas um espetáculo no dia da paixão de Cristo, porque milhares de pessoas estão vivendo este espetáculo sem entender o verdadeiro sentido da salvação de Jesus. Lá em Atos está dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Milhares de pessoas estão enganadas, vivendo uma fé morta, uma fé falida, sem poder, sem autoridade, uma igreja morta no século 21. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, ele é real. A igreja do Senhor é uma igreja viva, é uma igreja poderosa. Louvado seja Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 18, diz o seguinte: a palavra da cruz é loucura para aquele que se perde. Atente bem para isso. A palavra da cruz é loucura
aquele que se perde, mas é o poder de Deus, aleluia, para a salvação daquele que crê. Louvado seja o Senhor, louvado seja o bendito nome do Senhor nesta noite. A palavra da cruz, ela ainda no século 21 continua sendo loucura para aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus, para aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Mas aqueles que têm desejo na sua alma, aqueles que têm no seu coração o anelo pelo Espírito de Deus, é o poder de Deus para curar os males da sua alma. A igreja do Senhor, ela ainda está viva neste presente século. A igreja do Senhor, ela ainda está operando maravilha. Jesus está vivo, ainda está salvando aquele que deseja um encontro verdadeiro com Ele. Louvado seja Deus nesta noite. Jesus ainda está salvando. O Pentecostes ainda está vivo para aqueles que acreditam, para aqueles que querem viver uma vida de gozo espiritual com o Senhor. Glória a Deus. Lembrando que Jope, aonde Tabita morava, era uma cidade com problemas sociais, como qualquer outra cidade do mundo. Era uma cidade onde o porto de Jope era muito movimentado com compra e venda de mercadoria. Foi lá que Jonas pegou um navio fugindo de Deus para Tarsis. Deus mandou ele ir para Nínive, mas lá no porto de Jope ele pegou o navio e foi para Tarsis, fugindo do Senhor. Aleluia. E lá nesse local se encontrava Tabita, aleluia, uma mulher de coração bom, mas que o poder de Deus estava na sua vida. Eu te falo para ti nesta noite, para você que tem vivido uma vida de perdedor, para você que tem vivido uma vida esquecida, achando que não tem mais solução para os teus problemas, achando que Deus é somente aquele Deus de história. Mas a igreja do Senhor, ela ainda vive no século 21. É a igreja que Jesus vai arrebatar pela promessa do Pai Celestial. A Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja poderosa. Ele vem buscar uma igreja daqueles que acreditam, aleluia, daqueles que se rendem aos seus pés. Jesus vem buscar esta igreja. E se você deseja fazer parte desta igreja, se você deseja morar no céu com Jesus, se você tem vontade de mudar de vida, se você que quando ouve falar da história da cruz, o seu coração se comove, é porque o Espírito Santo está perto de você. É porque o Espírito Santo está te dizendo que Jesus é a única esperança para a tua vida. Aleluia. A igreja em pleno século 21, ela está viva, porque Jesus está vivo. O Espírito Santo está conosco. É por isso que nós temos autoridade para pregar. É por isso que pregamos, porque a autoridade de Jesus está conosco no presente século. Aleluia. É necessário que você creia nisso nesta noite. É necessário que você viva o poder da igreja do Senhor. É necessário que você se renda aos pés do Senhor para fazer parte desta família que vai morar no céu de glórias com Jesus. Aleluia. Muitos estão morrendo, estão indo para a eternidade sem Jesus. Estão indo para a eternidade, mas não vão participar da igreja do Senhor, da igreja que Jesus vem buscar, a igreja lavada e comprada pelo seu sangue. Muitos estão indo sem esse passaporte para a eternidade, mas tu estás vivo. Há esperança para ti, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.